Quando se pensa no futebol português, logo vem à nossa memória a forte seleção recente, com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Mas se voltarmos no tempo, também encontramos grandes craques como Rui Costa e Luís Figo. E voltando ainda mais no tempo, encontraremos lendas como Eusébio e Mário Coluna. Além disso, ao analisarmos o futebol em Portugal, encontramos equipes como Benfica, bicampeão europeu na década de 60, além do Porto, que também possui 2 títulos da Liga dos Campeões. Sem falar no Sporting, que também é um clube muito tradicional. Mesmo com todo esse histórico, a seleção portuguesa nunca foi protagonista. Possui apenas um título da Eurocopa e na principal competição de seleções ficou no máximo em 3º lugar. Então, isso nos leva ao questionamento: por que um país que possui times fortes e que ao longo da sua história sempre teve bons jogadores, nunca conseguiu vencer uma Copa do Mundo? É exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje. O futebol foi levado até Portugal por jovens ingleses e com o tempo foi incorporado à cultura local, se tornando de longe o esporte mais popular no país. Alguns países como a Turquia e o Egito também possuem uma grande população apaixonada por futebol, porém ao longo de sua história revelaram poucos craques. Esse não é o caso de Portugal, que já contou com grandes nomes como Eusébio, Luís Figo e Cristiano Ronaldo. Ou seja, a falta de talento nunca foi um problema para a seleção portuguesa em Copas do Mundo. Com a primeira questão eliminada, vamos então ao primeiro grande problema de Portugal. O time participou de poucas edições de Copa do Mundo. Ao longo da história foram disputadas 22 Copas do Mundo, e Portugal participou de apenas 8 edições, sendo que durante muito tempo a seleção das quinas fazia participações esporádicas. E só se tornou uma presença constante recentemente. Para efeitos de comparação, a Bélgica e Suíça são seleções europeias bem menos relevantes, e ambas tiveram mais aparições em Copas do Mundo que Portugal. A primeira participação de Portugal em Copas do Mundo foi apenas em 1966. Nessa época, a base da seleção era o time do Benfica dos craques Mário Coluna e Eusébio, que dominava o futebol europeu naquela época. Então, mesmo sendo a estreia, Portugal chegou com altas expectativas. Na fase de grupos, Portugal caiu em um grupo difícil que tinha Hungria, Bulgária e o atual bicampeão mundial, Brasil. No torneio, a seleção correspondeu às expectativas e venceu os 3 primeiros jogos, só sendo derrotada na semifinal contra a Inglaterra de Bob Charlton. Essa foi a maior oportunidade que Portugal teve para vencer a Copa e acabou em 3º lugar. Após isso, veio a Era das Trevas da seleção portuguesa, que só se classificou para a Copa do México 20 anos depois. Nesta edição, Portugal começou a sofrer com algo que ainda iria acontecer mais vezes: os problemas e crises extra-campo. A seleção ficou na cidade de Monterrey e o hotel em que eles se hospedaram estavam em más condições, sem falar que o campo em que os atletas treinaram não era adequado para o futebol profissional, chegando ao ponto dos jogadores protestarem contra a Federação Portuguesa. O caos nos bastidores refletiu no desempenho em campo, resultando em uma campanha desastrosa. Avançando no tempo, em 2002 Portugal levava para a Copa sua famosa geração de ouro, com Luís Figo, Rui Costa, entre outros. Nessa edição, a seleção voltou a sofrer com polêmicas extra-campo, além do surgimento de um novo problema: a condição física ruim dos atletas. O principal jogador da equipe, Luís Figo, jogou a Copa sem estar 100% fisicamente, pois se recuperava de uma lesão. Isso culminou em mais uma decepção, com a eliminação na fase de grupos. Porém, essa geração de ouro ainda apresentaria bons resultados. Foi 4º colocado na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, sob o comando de Felipão. Pouco tempo antes, em 2004, a seleção tinha sido vice-campeão da Eurocopa. Porém, esse não é um momento de orgulho dos torcedores, pois a seleção apanhou para a Grécia na final, perdendo o título em casa. Em 2010, Portugal estava indo bem, pois na fase de grupos não sofreu nenhum gol, mas caiu logo nas oitavas, quando enfrentou a Espanha. Em 2014, os problemas físicos voltaram a assombrar a seleção, que perdeu 5 jogadores importantes para a disputa do Mundial, incluindo Fábio Coentrão e Rui Patrício. Com isso, novamente o time foi eliminado na fase de grupos. Em 2018, Portugal entrava para a disputa como um dos favoritos, já que havia vencido a Eurocopa em 2016. Porém, essa foi mais uma decepção que a seleção protagonizou, já que foi eliminada logo nas oitavas pelo Uruguai. Na Copa do Mundo mais recente, Portugal tinha um elenco forte, mas os problemas fora de campo atrapalharam o desempenho da equipe. Pouco antes do torneio,
Cristiano Ronaldo deu uma entrevista polêmica criticando Erik ten Hag e a diretoria do Manchester United, o que resultou em sua saída do clube, ainda durante a competição. Além disso, o técnico da seleção, Fernando Santos, decidiu colocá-lo no banco em um jogo, o que gerou insatisfação e um clima tenso no grupo. Com tantas turbulências, Portugal acabou decepcionando e foi eliminado pelo Marrocos. Analisando o histórico completo de Portugal nas Copas do Mundo, alguns problemas se destacam. O primeiro deles é a irregularidade. Em algumas edições, a seleção teve um desempenho excepcional, como em 1966 e 2006. No entanto, em outras, o resultado foi uma verdadeira decepção, o que gera uma sensação de inconsistência ao longo dos torneios. Outro problema importante é a pressão. Portugal frequentemente entra nas competições como favorito, mas a ansiedade por nunca ter conquistado uma Copa do Mundo parece afetar o time. Essa pressão acaba impedindo a seleção de aproveitar o favoritismo, e mesmo com um jogador como Cristiano Ronaldo em grande fase, as campanhas ainda ficaram aquém das expectativas. Além disso, há um ponto fundamental que muitos não percebem: uma seleção forte não se constrói em cima de um único grande jogador. Cristiano Ronaldo disputou várias edições com um elenco que em muitas situações era mediano. Em 2010, por exemplo, a campeã Espanha contava com nomes como Xavi, Casillas e Iniesta, enquanto Portugal tinha o atacante Lee Edson ao lado de Ronaldo. Já em 2014, a Alemanha, campeã do torneio, tinha jogadores como Neuer, Kroos e Müller, enquanto o parceiro de ataque de Cristiano Ronaldo era o Hugo Almeida. Outro ponto importante é a abordagem tática dos treinadores. Apesar de contar com nomes de grande qualidade no ataque e no meio-campo, a seleção portuguesa muitas vezes adotou um estilo de jogo mais defensivo. Isso comprometeu o desempenho em diversos jogos e deixou a impressão de que o time poderia render muito mais, especialmente nas competições mais recentes. Então, é exatamente por isso que Portugal nunca venceu uma Copa do Mundo. Como visto ao longo do vídeo, são vários problemas, mas será que eles poderão ser superados para a Copa de 2026? Portugal enfrenta um grande desafio no próximo torneio, a convocação de Cristiano Ronaldo. Será que ele ainda tem desempenho para defender a seleção? Além disso, Portugal foi mal na Eurocopa de 2024, deixando claro a necessidade de evolução. Mas agora eu quero saber, o que você acha de toda essa história? Acha que Portugal pode superar esses problemas e ser a próxima campeã do mundo? Então deixe sua opinião aqui nos comentários, pois seu palpite é muito importante. E se você assistiu até aqui, por favor deixa seu like, e se gostaria de ver mais conteúdos como esse, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.